lá, no episódio anterior do programa Urbanidade, você conheceu Felipe Mannerim, um grande atleta de bicicleta BMX que saiu das ruas de Fortaleza para todo mundo com suas manobras. Nós conversamos com a geógrafa Magda Maia, que falou sobre a ecoalfabetização e como o meio ambiente e cidade não podem ser tratados como assuntos separados. Você viu também que cultura e arquitetura andam juntas, dando um novo olhar à sua cidade. E hoje tem mais. Esse espaço é nosso. Está começando agora mais um programa Urbanidade. Quem não gosta de dar aquela passadinha nas feiras livres? Frutas, legumes, temperos, tudo para deixar aquele almoço caprichado. Hoje vamos conversar sobre a importância das feiras livres no hábito dos moradores das cidades e pensar sobre a sua maneira de utilizar o espaço público. Vamos conversar também com a arquiteta e urbanista Thaís Ponte. Você vai compreender a importância de relacionar o planejamento urbano com as áreas periféricas das cidades e acessos aos direitos. E para começar, vamos entender e falar sobre arquitetura e design de interiores. Se você acha impossível ter acesso a esse tipo de serviço, conheça a consultoria online de arquitetura. Agora, isso é possível. Nós vamos bater um papo muito legal com a Liana Feingold, ela que é arquiteta e urbanista, já é de casa aqui do Urbanidade, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Bem, graças a Deus. Liana, nós então aprendemos, todos nós, né, durante a pandemia, uma outra modalidade, né? Cada um com a sua profissão, mas todos passaram a ser consultores online também. Com você não foi diferente na tua profissão de arquiteta, né? Sim, sim. Acho que todos nós, né, nos recriamos aí em muitos formatos. Acho que você vê, a gente já tinha feito esse tipo de trabalho antes, de atendimento online, mas a gente nunca oficializou isso como um serviço, né? E hoje ele é oficialmente acessado pelo site do Está Urbano. Então, isso virou realmente um raciocínio em cima de possibilidades, né? De acordo com a necessidade de cada cliente. Então, eu vou ter consultorias de 2 horas até um projeto online completo, né? Então, depende muito dessa demanda. Mas, sem dúvida, a pandemia veio para mostrar, né, que novas formas podem se dar de atendimento, de assessoria, de consultoria, de desenho, né? E a gente ficou super feliz de poder, de repente, estar conversando com alguém, né, em qualquer lugar do mundo. E a gente só precisa ajustar o fuso horário e ajustar também recursos locais, né, para que a gente possa aproximar melhor as ideias para algo que seja melhor executado. Quem é o público que te procura, assim? Quem é que está te procurando? São as empresas? São as pessoas que querem fazer suas reformas em casa? Aquela pessoa que ficou na pandemia, lá no lockdown, durante a pandemia, mais isolada e queria aproveitar para fazer aquela reforma? Quem é esse cliente? Gente, adoro essa pergunta, porque o Está Urbano tem uma característica muito interessante, né? Nós temos públicos muito ecléticos e de demandas muito distintas. Então, assim, eu tenho aquele cliente que ficou mais tempo em casa e pôde observar que poderia melhorar em muita coisa, né? Esse cotidiano, esse envolvimento com o lar, aquilo, tudo que de repente incomodava passou a incomodar mais, porque ele estava olhando para isso todo dia. Isso tanto inclui, né, qualquer ambiente da casa, quarto, sala, cozinha. Tem aqueles que precisaram se adaptar como home office, né? E aí, assim, uns precisaram adaptar o quarto, outros precisaram adaptar na sala. Então, isso também teve uma demanda. Outra muito interessante que eu acho são as varandas. As pessoas começaram também a querer mais o verde, que o verde da varanda entrasse mais a sala, mais a casa, e estar mais na varanda.
né? Então, isso foi bem interessante. Por exemplo, a Carol, que a gente vai conversar hoje, né, ela está lá em Buenos Aires. A gente teve atendimento no interior de São Paulo para sala, mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente teve sala também. Então, a gente vai acompanhando aí essa demanda e entendendo se aquele tipo de solução exige um presencial, é indispensável um presencial em algum momento, que aí a gente está aí falando do modelo mais híbrido, né? Ou se não, ou se a gente tem total condição de seguir com o cliente online, dar todas as diretrizes. No caso, quando não é em Fortaleza, a gente também não tem muitas outras alternativas, né? A gente se adaptou e eu acho que a gente criou bons roteiros e boas formas de comunicar para o cliente para que ele ficasse tranquilo, né? Porque imagina, ele tem que se sentir amparado, não adianta ele ter ali ideias lindas, maravilhosas e ele falar, tá, e agora eu começo por onde? Contratei seu serviço, quero fazer a reforma, estou morando em São Paulo, você aqui em Fortaleza, mas e aí? Eu que faço? Eu contrato alguém para me dar o suporte com o seu projeto? Como é que funciona? Eu acho que outra coisa que a gente aprendeu muito é a redescobrir os talentos do cliente, né? Eu acho que uma ação como essa faz com que a gente também gere novas perguntas e adentre um pouco mais no que são esses talentos, né? Então, por exemplo, a gente está começando um quarto agora que é em Fortaleza, mas é um atendimento todo online, que o pai disse que adora fazer coisas com marcenaria. Então, talvez ele nem parasse para fazer isso em outro momento, mas nesse momento isso já veio naturalmente como uma pauta de reunião, dizendo, opa, eu topo botar a mão na massa. No caso da Carol, lá de Buenos Aires, toda a parte de infraestrutura, né, a parte elétrica o marido dela fez, a parte de marcação das molduras dos boiseries, ela comprou a fita e fez, toda a pintura eles fizeram. O que eles não fizeram realmente foi a parte de marcenaria que eles encomendaram para uma loja. Nesse caso, o atendimento deles foi um projeto, não só uma consultoria, então envolvia um detalhamento de mobiliário, né, que são desenhos técnicos para orientar quem vai executar onde estiver. E a gente foi orientando assim, ela mandava foto dos catálogos de revestimento, né, de opções que o fornecedor tinha. Daí a gente fazia a marcação na tela, mandava para ela de volta. Aí ela foi para a molduraria, levou o quadro, falou, dessas molduras. Aí ela fotografava o mostruário de moldura e a gente marcava qual era a moldura ideal para ela, né? Mandou as referências de tinta também. Ela conseguiu, inclusive, comprar essas referências lá. Eu achei isso super bacana, né? Que essa era uma parte que eu achava que a gente ia ter que adaptar, porque imagina, como que eu imaginar que um leque daqui poderia servir lá, né? Então, a gente também está descobrindo muita coisa para facilitar esse circuito. A gente vai bater um papo agora, então, com a Ana Carolina Montezuma. Ela fez a reforma do quarto dela toda via online, né? Com a consultoria da Liana. E aí vamos saber como é que ficou, então, essa reforma desse quarto. Tudo bem? Oi, Ayane, tudo bem com você? Caroline, como foi para você se reinventar na pandemia, né? Porque você teve que ter assim, esse jogo de cintura, de fazer a reforma através da internet, digamos assim, através dessa consultoria, né? A Liana dando as dicas para você aqui no Brasil e você aí na Argentina. E também o seu talento, né? Você se descobriu como uma decoradora, digamos assim, uma arquiteta, uma designer, enfim. Eu digo artista, né? Acho que todo mundo teve, né, que se reinventar um pouco durante a pandemia, né? No meu caso, eu comecei a falar com a Liana no final de fevereiro. Ainda não tinha tido lockdown total aqui na Argentina. E ela, né, no ateliê de arquitetura dela, ela tem um serviço chamado Lar em Casa, que ela faz todo o projeto online e vai te dando a consultoria, né, para que você possa ir executando o projeto. Em algum momento você sentiu alguma dúvida, se ia mesmo fazer a reforma, se não ia, por conta da distância, né? Essa questão do online também. E aí, como foi para você? Quando eu recebi o projeto, quando a Liana me entregou o projeto, aquele projeto maravilhoso, né? Foi justamente quando houve o lockdown aqui na Argentina.
aqui realmente a gente não podia sair de casa, a gente não podia contratar serviços, né? Ninguém só se fosse uma coisa assim urgente, né? Que a gente poderia contratar um serviço para casa. Mas para fazer reforma não podia fazer nada que disseminasse o vírus, né? Então, eu estava com aquele projeto incrível na mão, então eu estava louca para ver aquele quarto pronto, né? E a única forma de eu ver o quarto pronto era se eu mesma fosse fazer, porque eu não podia chamar ninguém para fazer esse serviço, né? Para pintar as paredes, para fazer nada. Então eu falei com meu marido, né? Perguntei se ele topava me ajudar a fazer tudo, né? A pintar, a colocar papel de parede, a fazer tudo, né? A única coisa que a gente não ia fazer eram os móveis, né? E ele topou, né? Ele disse que sim. Então a gente começou a nossa aventura, a nossa reforma. E agora, com esse resultado maravilhoso, foi incrível, foi um trabalho realmente de equipe, né? Entre você na Argentina e a Liana aqui. E aí, vai realizar mais vezes, fazer outras consultorias também online. E com a Liana, nesse caso, a questão da reforma também? Durante todo o processo, eu me senti super amparada. Todas as dúvidas que eu tinha, ela me respondia o mais rápido possível, né? Não, foi incrível. Eu, assim, recomendo demais a consultoria da Liana. Demais. Bacana, boa sorte, parabéns e boa sorte com o quarto novo, viu? Pô, Ayane, obrigada. Eu tô muito feliz com o meu quarto novo, viu? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Por definição, uma feira é um evento em um espaço público, onde pessoas, em dias pré-determinados, expõem e vendem suas mercadorias. Para nós brasileiros, feira significa frutas, legumes, verduras e sabores para a nossa próxima refeição. O programa Urbanidade visitou uma feira livre em Fortaleza para falar sobre esse fenômeno das cidades que permanece até hoje. Numa feira livre, você encontra tempero, frutas, legumes, confecções, eletrônicos, tem de tudo, sem falar na trilha sonora que envolve o ambiente. Trata-se de uma atividade econômica informal em muitos bairros das grandes cidades. Em alguns casos, é a única fonte de renda do trabalhador ou da trabalhadora. Diferentemente do mercado formal em constante competitividade para sobreviver, nas feiras é a coletividade e o trabalho com cooperação que mantém elas vivas. Vamos lá conferir? A gente está aqui no Altran Nunes. Conta pra gente como é que vocês se organizam para manter a feira. Bom, em primeiro lugar, eu para participar das reuniões, eu vou nos bairros, falo com os presidentes de bairro e a gente, em conjunto, a gente faz a feira livre, gerando esse arrumo de emprego aí, entendeu? Peço apoio a eles e em troca a gente pega uma publicação e publica, comunicando que tem a feira livre e aí é que a gente começa então a gerar esses milhares e milhares de empregos e eu fico muito alegre de estar fazendo isso aí, porque não estou dando trabalho a ninguém, estou gerando emprego para o povo. Feirantes, eles te ajudam a organizar? Como é essa relação com você? Com certeza, os feirantes me ajudam. Às vezes vem um de fora e dá problema. Às vezes ele bota a barraca maior e aí que é problema. Mas vou devagarzinho com ele, sem briga, sem confusão. A gente vai lá e tenta resolver o problema na calma, sem briga. E a gente, isso é que é importante, não, Marina? A gente dá nossas mãos um ao outro, sem briga, sem confusão. E é assim que eu trabalho com os meus amigos feirantes. Estou com 30 anos mais eles, quase 30 anos e fico muito alegre de eu ter trabalhado com eles. A feira no Altran Nunes abrange cerca de 3 quarteirões. Ela acontece sempre às sextas-feiras. Oi, Dona Maria de Fátima, conta a tua história aqui com a feira. Há quanto tempo você trabalha aqui? Está com mais de 20 anos que eu trabalho na feira. E por que a senhora veio para cá? Porque o emprego está difícil, né? E a gente procurou a feira para trabalhar, né? Melhorar as coisas para a gente. E a senhora está feliz aqui? Tô, graças a Deus eu tô feliz. Em relação à pandemia, como é que a senhora pensa assim, quando um cliente chega, esse cuidado, né? O cuidado é usar o álcool gel na minha banca, ó, entendeu? Falo quando o cliente chegar, usar o álcool gel. Não é todos os feirantes que usam álcool, né? Mas eu coloco o álcool na minha banca para quando os clientes chegar, usar, entendeu? Eu tenho o maior cuidado, né? Máscara.
Dona Fátima, a senhora sempre vem nessa feira? Sempre na feira. E por que a senhora vem para cá? Eu venho pra ver se tem alguma coisa mais em conta, né? Às vezes as coisas mais baratas, às vezes as coisas melhores. A feira transformou a minha vida, tanto porque quando eu venho para a feira, eu tenho um dinheirinho a mais, né? E também eu converso, eu brinco, é que nem eu estou lhe falando. Para começar, exercita as mentes da gente, né? Por que a senhora acha que tem gente que prefere vir para a feira do que para outro lugar, fazer as compras? Porque gosta, né? Não é nem tanto a diferença do preço, né? Porque gosta, né? É o ambiente. É um ambiente, né? É ventilado, é no relento, é natural, né? E as coisas naturais é boa. Senhora, e por que a senhora trouxe as suas coisas para cá? Por que decidiu vender na feira? Eu me sinto bem em trabalhar na feira. Isso aqui dá um trabalho, mas eu gosto. Eu não sei estar parada sem fazer nada. Então, isso daqui eu gosto de fazer. Eu fico conversando com as pessoas, eu só tenho amigos, não tenho inimigos. E eu trabalho, eu descasco alho, eu embalo, eu exercito minha vida aqui, né? E assim tá indo e eu gosto. Tá ótimo. Tá entendendo? Obrigada e boas vendas. O planejamento urbano é um processo dinâmico, contínuo e multidisciplinar. Não é apenas a simples ordenação do espaço urbano, mas envolve também aspectos econômicos e sociais. A arquiteta e urbanista Thaís Ponte conversou com a gente exatamente sobre isso. Essa relação é o foco principal da sua pesquisa. O programa Urbanidade bate um papo com a arquiteta, urbanista, especialista em ocupação de espaço urbano, Thaís Ponte. Como vai, Thaís? Ah, tudo bem. Os seus estudos e o seu trabalho são voltados para o uso e a ocupação dos espaços urbanos, focado principalmente na questão da pobreza, né? Eu acho que quando se pensa sobre a pobreza, né, quando se desenvolve estudo sobre a pobreza, ela está meio que já justificada por uma questão social, né? A pobreza, ela é um tema, né, estudado por diversas áreas do conhecimento, tentam historicamente pensar alternativas, né, e soluções para esse problema que está tão presente, né, nas cidades hoje e que se expressa espacialmente, né, em ocupações diferentes do território. A pobreza, ela não se expressa da mesma forma em todos os locais, em todos os territórios, em todas as cidades. Então é preciso se debruçar sobre, né, essa organização espacial do território, sobre a produção do espaço, de como ela acontece, para que a gente consiga, de algum modo, pensar alternativas, né, de como tornar a produção do espaço algo mais democrático, né, e igual para todos. Quando a gente fala em moradia digna, o que isso significa? A literatura, ela faz uma distinção hoje em dia do que é moradia e do que é habitação. Então, a habitação, ela diz respeito a uma escala menor, né, a escala da casa, vamos dizer assim, né? E a moradia, ela já engloba não só a casa, né, que ela serve de abrigo para intempéries, enfim, né, para a construção do estar íntimo e da vida social íntima ali da sua família, mas a moradia digna diz respeito ao acesso a diversos outros bens que a cidade deve oferecer para as pessoas. Tem muitas coisas que precisam ser feitas, mas o que você destacaria como prioridade para ser implantada nas periferias? Mas como a gente estava conversando agora há pouco, né, a moradia, ela não é só a casa. Então eu acho que o ponto principal de pensar as políticas públicas é pensar elas de modo articulado, não como problemas isolados dentro da cidade, né? A habitação não é um problema isolado dentro das cidades, ela é um problema que engloba vários outros e que esses outros precisam estar articulados ao se pensar soluções para eles.
né? Então, a articulação dessas políticas ela é essencial para que a gente consiga, de fato, né, chegar em soluções que possam viabilizar a moradia, né? E que essa moradia ela não passe apenas por fornecer a casa para a pessoa, mas por possibilitar que ela tenha condições de manter aquela casa, né? Que ela tenha emprego, né, que ela tenha acesso ao transporte público de qualidade próximo da casa dela, né, que os filhos possam ir para a escola, que eles possam ter lazer perto. Thaís, vamos finalizar falando sobre gentrificação, né? A gente sabe que muitas pessoas de baixa renda são afetadas com a gentrificação. Explica pra gente o que é isso, né? E como ele afeta essas pessoas. É um processo que provoca alterações nas dinâmicas de composição da organização social e territorial desses locais, né? Independente da escala, né? Então, por exemplo, novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, ou parcerias públicos-privadas, grandes projetos, né, como as PPPs, as parcerias públicos-privadas, elas podem chegar em algum momento a provocar uma valorização dessa região, da região onde ela é objeto, né, da PPP, por exemplo. Vamos usar as parcerias públicos-privadas como exemplo, né, de provocar processos de gentrificação. E aquele local, aquela região, ela se valoriza. Diversas infraestruturas naquele território que anteriormente não tinha, e a população de baixa renda que morava naquele território tem dificuldade de se manter ali por um aumento do valor da terra provocado pela chegada desses equipamentos, desses serviços que anteriormente não tinha. Então, acontece um processo de valorização, né? E essa valorização ela é seguida de um aumento dos custos de bens, de serviços, inclusive dos serviços públicos, né? E dificulta a permanência de antigos moradores naquela região, né? Que não tem uma renda suficiente para se manter naquele local por conta da elevação dos valores, né, presentes ali naquela terra depois dos investimentos que chegaram. De forma assim, bem geral, né, é isso. É hora da despedida. O programa Urbanidade de hoje está terminando. No próximo programa, nós vamos falar sobre self-storage, uma opção de armazenamento que já se espalhou pelo Brasil. Bem interessante! Então não perca! Nossos encontros acontecem às terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Até mais!